personagens, por todas as contribuições. E falar de educação do campo e não falar de luta, estamos nos omitindo a verdadeira proposta de educação do campo. Então trago aqui a experiência e a luta que o Movimento Sem Terra vem traçando ao longo dos anos para reafirmar a necessidade da educação do campo nos nossos territórios. E também informar e reafirmar que só com luta podemos conquistar os direitos que nos é garantido por lei, na legislação e nas diretrizes de base. Atualmente vivemos em um país ameaçado pela ausência da democracia e pela negação ao direito à educação em suas mais variáveis vertentes. E nesse intuito é que o Movimento Sem Terra reafirma a luta cotidiana e necessária em defesa desta educação dos povos das águas, das florestas e do campo. E nessa unidade de luta com os diferentes sujeitos, vamos nos fortalecendo nas reivindicações, nas lutas e nas conquistas. Aqui também a gente traz a saudação ao Ministério Público pela sua atuação. Claro que o Ministério Público acionado através das lutas dão resultado. Mas todas as conquistas que nós temos em nossos territórios, principalmente de áreas de assentamento e acampamentos, são resultado de lutas permanentes. E não podemos negar disso. E essa é uma das características que tanto a educação do campo é prejudicada e é perseguida. Vivemos numa atual conjuntura que a educação do campo está ameaçada. E muito nos entristece a ausência do poder público municipal, porque são eles que legitimam, que precisam reconhecer nas suas diretrizes de bases municipais, eles que precisam, dentro das secretarias de educação, colocar a educação do campo em pauta. E não somente trazer dados de que está sendo construída. A base, ela está lá. E se existe povos camponeses, ribeirinhos e quilombolas, existe a educação do campo. E a educação do campo que nós defendemos é uma educação que trabalhe com a identidade, que respeite essas particularidades que só o campo tem. E além disso, não podemos dialogar a educação do campo sem falar de questões agrárias. O agronegócio mata, o agronegócio expulsa, o agronegócio toma e invade as terras dos camponeses. Se existem invasores atuais no Brasil, se chama agronegócio. E aqui também gostaríamos de saudar os programas de educação do campo que ainda assim existem nesse estado e nesse Brasil. Reafirmar o fortalecimento em relação que eles são necessários, desde que dialogue com o povo e com sua base. A educação do campo só existe hoje e só ameaça porque veio de baixo para cima. Porque os camponeses pautaram, porque eles discutiram suas diretrizes, seu currículo e sua forma de como gostariam de ser educados. E por isso é uma ameaça no atual cenário brasileiro. Também reforçar a importância, por exemplo, do Projovem Campo Saberes da Terra. A SEDUC trouxe aqui elementos da importância, mas também reafirmar que se existe o Projovem Campo Saberes da Terra em nossas áreas de assentamento, foi porque nas jornadas de abril nós sempre pautamos a educação. E por isso ele está presente. E também reafirmar que no assentamento Abril Vermelho, a nossa defasagem com o Projovem Campo Saberes da Terra é mínima. Dos 35 alunos matriculados, nós permanecemos com 35 alunos matriculados e atuantes. Isso porque o Movimento Sem Terra e os demais movimentos que compõem o assentamento Abril Vermelho estão junto à docência, junto ao programa, reivindicando. E aproveitar, promotora, que se a SEDUC disse que existe, a gente gostaria que o Projovem Campo Saberes da Terra cumprisse seu calendário até junho de 2020. E que não seja encerrado no final desse ano, como já se tem uma resolução. Outra situação pertinente em relação à educação é os concursos públicos. Vários e diversos sujeitos estão formados e licenciados em educação do campo, com suas habilitações,
pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, com os seus títulos, estão proibidos de acessar o mercado de trabalho no campo. Pelos concursos que não respaldam, por municípios que ainda não aderem à proposta de uma educação por áreas de conhecimento e que é necessário. Aqui também viemos fazer a denúncia do fechamento de escolas do campo que ao longo desses anos vem crescendo. Temos 3 escolas em acampamentos e assentamentos que serão despejadas até o final do ano. E junto com esses despejos também se fecham escolas. Assentamento, Carlito Maia, no acampamento Dalcídio Jurandir, tem 175 alunos, que ao final deste ano vão estar sendo despejados. E com isso, fechando também escolas do campo. E aqui também denunciar e dizer que não ao SEI. Não, porque não dialoga uma proposta de educação do campo com as características e prerrogativas e pressupostos filosóficos e pedagógicos que defendemos. Queremos educação do campo com sujeitos, esses sendo os camponeses e esses também sendo educadores presentes. Não aceitamos a mercantilização da educação, nem esse falso discurso de que a tecnologia está chegando. Esse tipo de tecnologia nós não queremos. A tecnologia que nós queremos é os professores com acesso aos materiais tecnológicos, como data show, notebook, que possam dar qualidade à sua aula, mas com presença física. E não com conteúdos e módulos formulados em um determinado espaço e levados às nossas escolas. Nos solidarizamos também com a questão ribeirinhas e quilombolas, porque compreendemos que a ausência dessas educações também resultará no aumento do analfabetismo ao longo desses anos que está por vir. E como já salientei, o fechamento de escolas do campo para nós é considerado crime. E por ser crime deve ser julgado, e por ser crime deve ser penalizado todos os sujeitos que compõem essa iniciativa. Porque fechar a escola é ideológico. Não é uma questão de política pública. É uma questão de saber que a ausência da política pública no campo é eficiente para quem domina o país na atual conjuntura. E nós, movimentos sociais do campo, defendemos unilateralmente a educação do campo como uma proposta de educação para os povos, que fazem parte do conteúdo, que fazem parte também da identidade desses sujeitos do campo. E aqui encerramos agradecendo a oportunidade, afirmando que a promotoria, junto com os movimentos sociais, tem muito a caminhar, desde que sejam respeitadas nossas pautas de luta e seja reconhecido. E nós, mais uma vez, reafirmamos a necessidade e a luta em defesa da educação do campo. Por todas as contribuições. E falar de educação do campo e não falar de luta, estamos nos omitindo a verdadeira proposta de educação do campo. Então trago aqui a experiência e a luta que o Movimento Sem Terra vem traçando ao longo dos anos para reafirmar a necessidade da educação do campo nos nossos territórios. E também informar e reafirmar que só com luta podemos conquistar os direitos que nos é garantido por lei, na legislação e nas diretrizes de base. Atualmente vivemos em um país ameaçado pela ausência da democracia e pela negação ao direito à educação em suas mais variáveis vertentes. E nesse intuito é que o Movimento Sem Terra reafirma a luta cotidiana e necessária em defesa desta educação dos povos das águas, das florestas e do campo. E nessa unidade de luta com os diferentes sujeitos, vamos nos fortalecendo nas reivindicações, nas lutas e nas conquistas. Aqui também a gente traz a saudação ao Ministério Público pela sua atuação. Claro que o Ministério Público acionado através das lutas dão resultado. Mas todas as conquistas que nós temos em nossos territórios, principalmente de áreas de assentamento e acampamentos, são resultado de lutas permanentes. E não podemos negar disso.
E essa é uma das características que